pessoas maravilhosas! Eu sou a Yas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre desconjuração aqui no canal. O vídeo de hoje vai abordar a história de Kian, o foco do mistério da terceira temporada de Ordem Paranormal. Aqui vamos falar sobre sua origem e sobre seus planos no decorrer dos séculos e milênios, até o momento em que se passa a história. Deixa logo o like, se inscreve no canal para não perder nada que vai sair por aqui e vamos logo pro vídeo. A história de Kian começa com Kushin, uma criança que morava com seus pais em um antigo vilarejo na Suméria, há aproximadamente 4.000 anos atrás, até o mesmo ser invadido por um grupo de guerreiros sanguinários chamado Scriptas. Os Scriptas eram conhecidos por sua crueldade e por marcar em suas peles as histórias do que faziam com suas vítimas, acreditando que ficariam mais fortes. Na verdade, os Scriptas estavam se comunicando com o outro lado ao fazer isso. Galsal, líder dos Scriptas, fez dos pais de Kushin escravos e os torturou para o garoto assistir. Porém, com a membrana tão frágil pelo medo do garoto, eles se transformaram em monstros. Os monstros, que antes eram os pais de Kushin, e o garoto passaram a ser levados junto com os Scriptas, o garoto servindo como fonte de medo e os monstros ajudando nos massacres. Kushin desenvolveu tanto ódio pelo paranormal com o passar do tempo, que permanecia presenciando os atos hediondos dos Scriptas, até que, um dia, ele obteve 100% de exposição paranormal, pela primeira vez se comunicando com o outro lado através do ritual de transcender. Foi assim que Kushin obteve todo o conhecimento oculto sobre os rituais e sobre os marcados, que seriam os únicos que poderiam usufruir de todo aquele conhecimento. Os marcados seriam indivíduos que não precisariam seguir as rédeas da realidade, enquanto Kushin era apenas mais um acorrentado. Kushin então criou um plano. Ele elaborou uma profecia sobre uma ordem de eventos chamada Ordem da Desconjuração, que permitiria que ele retornasse como marcado e acabasse com o outro lado. As pessoas da época acreditavam que todas as coisas foram criadas quando os deuses An, divindade do céu, e Ki, divindade da terra, foram unidos e depois separados. Daí a adoção ao nome Kian, o realizador da calamidade que uniria e depois separaria e destruiria o outro lado. Kian enlouqueceu Galsal e se tornou líder dos Scriptas, e saiu cometendo os mesmos massacres para enfraquecer a membrana e gerar medo de seu retorno, em seu poder total e da realização da profecia que ele mesmo criou. Para permanecer vivo, Kian teve de tempos em tempos que migrar de corpos em busca de um receptáculo para habitar. Esse processo foi feito por milênios. Por ser muito poderoso, precisava ser desconjurado, separando seu conhecimento em um corpo sem consciência que assumiria o semblante desgraçado, aquelas mesmas características de Kian, e sua mente seria escondido no receptáculo que ele escolheu. Assim foi feito por milênios, até que Kian estava no corpo de Mandrake Ângelo, arquiteto que projetou a mansão endiabrada. Sua esposa, Vanessa Ângelo, teria feito os rituais para que ele fizesse a passagem para o corpo de Virgílio Celso, vigia do condomínio em que ficava a mansão, colocando o conhecimento de Kian numa estátua. Virgílio era o vigia do condomínio que ouviu gritos vindo da mansão e resolveu investigá-la sozinho, voltando dias depois para entregar uma chave e falar com seu irmão, Nestor, mas estava muito diferente e falando de um jeito estranho. Em 2002, o Senhor Veríssimo, Arnaldo Fritz, Shizuya Cash e Francisca Parker, com a ajuda de Christopher Cohen, começam a investigar o culto dos Scriptas, que seria liderado por um homem que eles chamam de Kian e que é conhecido como Virgílio no meio dos ocultistas. Eles realizaram uma operação surpresa numa tentativa de impedir um ritual. Eles não conseguiram salvar as vítimas, mas mataram Virgílio. Na realidade, sua morte, dos Scriptas e o fortalecimento da membrana fazia parte de seu plano, e ele conseguiu antes transferir sua mente para Leonardo Gomes. Leonardo Gomes era uma criança que morava no orfanato Santa Menefreda. Ele foi adotado por um casal por 2 meses em 2006 e se mudou para a mesma mansão endiabrada habitada pela bruxa Vanessa anteriormente. Lá, Leonardo Gomes conhece Álvaro Augusto Tirigan, que apresenta o ocultismo para ele e faz rituais que mudam sua mente e aparência. Leonardo Gomes acaba ficando fisicamente diferente e muito mais inteligente que uma criança comum. Ele também conhece Anthony Celso, seu vizinho, e apresentou o conhecimento do outro lado para ele. Leonardo retorna para o orfanato quando seus pais adotivos desaparecem misteriosamente. Na verdade, ambos foram mortos pelo filho adotivo do casal, que foi influenciado por um ritual de ódio. Arnaldo Fritz fica obcecado por Kian e vai até o orfanato confrontar Leonardo. Tal confronto causa sua morte e de mais algumas outras crianças.
Em janeiro de 2020, Kian muda de corpo novamente ao manipular Dante a realizar a desconjuração involuntariamente, ao matar sua amada, a ocultista Jasmine Cristal, que hipoteticamente estava grávida, fazendo com que ele se voltasse para o oculto por não ter conseguido salvá-la. Quando Dante já tinha se tornado ocultista, Leonardo Gomes o chama para ajudá-la em um ritual, dizendo para Dante que o objetivo era salvar a vida de um menino com uma doença terminal, Dennis. Dante concorda em ajudar. Leonardo diz que precisariam de 2 voluntários para doar parte de suas vidas para Dennis. Ao mesmo tempo, Luciano estava investigando Leonardo Gomes, mas quando o encontra, Leonardo fala que pode ajudar Luciano a salvar a vida de Fernando, seu marido, que estava morrendo de câncer no hospital. Luciano aceita, rouba Dennis do hospital e leva junto Fernando, desacordado, para o local do ritual. Luciano e Fernando agora estão desacordados. Dennis permanece acordado como fonte de medo. Dante chega e Leonardo entrega para ele um livro com os rituais que ele teria que fazer, que ele afirma ter roubado de um ocultista chamado Virgílio. Dante começa, então, a fazer os rituais. O primeiro passo foi arrancar a mente de Fernando e colocá-la no corpo de Luciano. Agora o corpo de Fernando estaria vazio, propícia para armazenar o conhecimento de Kia. A mente e as memórias de Kia vão para dentro do Luciano. Para encobrir seus rastros, o passo seguinte seria colocar a consciência da criança no corpo, agora vazio, de Leonardo Gomes, fazendo-a ficar ainda mais assustado. O corpo vazio da criança, num ambiente de névoa muito fraca, rapidamente se transforma numa criatura, fazendo Dante acreditar que havia errado o ritual. O monstro, então, mata a criança, que estava dentro do corpo de Leonardo Gomes, fazendo Dante achar que o mesmo morreu. O monstro fugiu, e o corpo de Fernando começou a derreter por estar assumindo o semblante desgraçado. Tristan e Harry, que estavam procurando Luciano, encontram com o monstro e descobrem o local do ritual com o auxílio de Beatriz, que é mandada embora por Tristan antes de entrarem no local do ritual, e por isso não vê Dante. Ao chegar lá, Tristan e Harry prendem Dante, que foi encontrado segurando um corpo destroçado de Leonardo Gomes, que agora tinha criança dentro, viram o corpo do Luciano do lado de um corpo todo gosmento que eles não sabiam quem eram, e deixaram lá o corpo gosmento para ser resolvido depois, levando apenas Luciano, que ainda estava vivo, e agora dividido o corpo com Fernando. Enquanto levavam Dante preso e cuidavam de Luciano, o corpo de Fernando terminou de passar pela transformação para se tornar o semblante desgraçado. Foi quando Gal foi para lá para buscá-lo e o levou embora. Luciano precisaria continuar sendo exposto ao paranormal para gerar mais medo e ódio, até que conseguisse atingir 50% de exposição paranormal, e Kian poderia retornar como marcado. O corpo de Leonardo Gomes, que morreu com a mente de Dennis dentro, estava dilacerado e seu corpo foi mandado para um laboratório legista, sendo examinado por Elizabeth Weber, que teve certeza que não havia sido um acidente de carro e foi investigar, encontrando com Tristan, que a recrutou para a ordem. Retornando como marcado, Kian tem todo o conhecimento do outro lado e sabe todos os rituais, além do segredo de como destruir o outro lado, matando todos aqueles que sabem sobre ele, massacre que ele chama de calamidade. Ele tem como objetivo recrutar seus próprios marcados para ajudá-lo a utilizar relíquias da calamidade, objetos que ofereceriam aos marcados 100% de exposição paranormal, assim como Kian, e dar a eles poderes inimagináveis, e assim destruir o paranormal de uma vez por todas. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que tenha gostado. Ele deu um trabalho pra fazer, mas aqui está ele. Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo que goste de Ordem Paranormal. Muito obrigada por ter assistido, até a próxima e é isso!